galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso estúdio querido, na nossa casinha. Eu sou Maiara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja bem-vindo ao Pode Crer. É o podcast que tem como premissa levar a palavra de Deus, a fé e mostrar os testemunhos do que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. E se você ainda não conhece a gente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você está perdendo, porque aqui a gente já entrevistou cantor, pastor, teólogo, missionário, assim, tem de tudo. E tem muita história boa, Deus agindo na vida de muitas pessoas. Então se inscreva no nosso canal. Deixe também aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui. Por exemplo, a gente trouxe a Sara Shiva, que todo mundo pediu a Sara Shiva, a gente trouxe. E também siga as nossas outras redes sociais, o Instagram e o TikTok, podecrer.ofc, não tem desculpa. E ative o sininho de notificação também. E a gente tem muitos views e tem gente que tá aqui, acompanha, mas não segue. Então segue, indica para os seus amigos para ajudar, né, a gente a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. O nosso convidado de hoje é um assunto também que o povo gosta muito. É polêmico, mas não é polêmico para causar divisão na igreja, tá, irmãos? É Vinícius Lana, que é pesquisador de escatologia. Exatamente. Obrigada, é um prazer Vinícius. estar aqui. Sempre que eu recebo convite para falar sobre a volta de Jesus, cara, é uma honra para mim, porque é a missão que eu recebi de Deus de proclamar a vinda de Jesus, né? Proclamar o fim dos tempos. Tem a parte boa, mas tem desafios, tem sinais que estão acontecendo. Então, quando me chamam assim, pô, eu já preparo, já acordo cedo, super animado, vou lá e, cara, é uma honra estar aqui no Pode Crer, no podcast de vocês. E tem muito assunto bom para falar hoje. Vamos falar sobre muita Tem coisa. muita boa. Vamos. Vinícius, começa contando pra gente seu início na fé, se você nasceu em um lar cristão. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né, carioca. Eu nasci numa família totalmente cristã. Eu digo que eu fui abençoado, porque não apenas pai e mãe, mas toda a família de parte de pai, de mãe, todo mundo foi um meio totalmente cristão, né? Então, por conta disso, eu recebi uma família ali conservadora, ensinamentos cristãos, né? Tem muita gente que nasce em lares que tem o pai problemático, a mãe desviada, então acaba atrapalhando. Então eu nasci, o meu pai e a minha mãe cristã, só que a gente era da igreja católica, tá? Eu, quando era bebê, acho que a maioria, muita gente, né, de décadas atrás, começou na igreja católica. Aí eu fui, inclusive, batizado quando era bebê, só que logo quando era criança, a gente teve essa mudança para a igreja evangélica. Tá? Não tem nada contra, tem muito seguidor que é católico e tal, acompanha os sinais, mais uma informação aí da minha vida. Aí a gente começou a igreja, na época era Universal, tá? Era a igreja perto da gente, morava no Recreio, dos Bandeirantes. A gente começou aí na Igreja Universal, do Edir Macedo. Aí a gente foi indo à igreja, a minha mãe começou a ser tia da escolinha, inclusive, para você ver como a gente era inserido ali no meio cristão. E eu criancinha lá na escolinha com ela. Aí quando a gente era criança, a gente fez mais outra mudança. A gente passou para a igreja do R.R. Soares, a Igreja da Graça. E aí a gente até hoje, tá, mais de 20 anos está na igreja. E a gente foi indo. A minha infância foi totalmente num meio evangélico, dentro da igreja, né, dentro da escolinha, aprendendo a parte bíblica. Né, meus amigos eram cristãos. Né, a gente aí foi indo, a gente entrei na adolescência. E é aí que tem, né, uma parte que não é muito boa, porque, né, a maioria dos adolescentes hoje em dia tem essa questão de, né, de ter as amizades do colégio e tal, e acaba tendo desvios. Durante a adolescência, né, apesar de eu estar muito imerso dentro da igreja, participei de muitos retiros, tenho muitas lembranças, né, a Igreja da Graça, sou muito grato por tudo que eu vivi ali. Cara, tem várias lembranças de retiros que eu fui quando era adolescente, muitas amizades, foi muito bom, a gente alugava. Eu lembro que eles alugavam sítios lá no interior do Rio, Guapimirim, algo assim. E, cara, muita gente, sabe? Parecia até Nova Jerusalém, todo mundo ali cristão, todo mundo com um propósito, com o que Deus já acordava, tinha o louvor, tinha o futebol, todo mundo cristão.
E, cara, foi uma das melhores fases da minha vida ali na época do retiro, essa época da adolescência. E sou muito grato à igreja. Hoje eu perdi o contato com muita gente ali daquela época, né? Por conta de eu estar muito inserido na internet, eu não tenho mais tanta frequência. Eu era líder de jovem, entendeu? Tava muito inserido ali, era líder de jovem, frequentava retiros, vigília, acampa dentro. Hoje eu vou apenas, entendeu? Para acompanhar a palavra. Ainda não tem mais essa... Nenhum cargo de liderança, coisas assim. Eclesiástico, não. Prego a palavra para o pessoal, escatologia, mas dentro, assim, atuando, ainda não. Eu achei que você fosse falar de alguns desvios na adolescência. E e teve esses desvios que acabou me levando para aquela crença de que a juventude tinha que ser aproveitada, entendeu? Que era muito falada, né? Eu comecei a acompanhar filmes, séries, né? Para mim era algo normal, entendeu? Acho que para todo jovem, infelizmente, vivenciar, né, coisas do mundo, para Deus não tem problema, entendeu? Aquele pecadinho e tal. Aí entrei na adolescência, 9º ano, ensino médio. Aí comecei a frequentar festas de, sabe, matinê. Primeiro começou matinê, depois foi partindo para boate, 18 anos, vai boate, chopada de faculdade. E aí, pô, rolava paquera, sem intuito de casamento. Então, apesar de ser cristão, né, amando, sempre amei Jesus, meu único salvador, mas acabei me tornando um cristão mundano nessa fase da adolescência, né? Não era mais como eu era criança. Então eu acabei que comecei a ter eu nunca fui assim um filho rebelde, entendeu? Era como eu falei, para mim era normal, entendeu? Para a maioria dos jovens é normal isso. Então, na adolescência eu tive esse desvio, passei a frequentar festas, paquera, nunca tive problema com drogas, mas bebi álcool, nunca gostei, tá? Nunca desceu assim, eu bebia para agradar o povo, entendeu? Porque tava todo mundo fazendo. Se aceito ali, os amigos da faculdade, poucos eram cristãos. Então, para entrar ali, para fazer amizade, para ficar bonitinho para a menina, entendeu? Com a cervejinha. Então, eu acabei tendo acesso ao álcool. E aí foi indo, adolescência, acabei, justamente essa fase foi que eu comecei a diminuir drasticamente na igreja, tá? Quando eu era muito firme, falei que era líder, né? Então, foi justamente essa fase que eu acabei me afastando um pouco da igreja. E aí eu fui indo, a minha vida foi continuando, e quando eu estava ali na fase pré-adulta, né, cursinho, fase da faculdade ali, 20, 21 anos, eu comecei sabe, sentir uma chama aumentando, no que diz respeito a voltar à palavra, a sair daquela vida que eu seguia no mundo, né? Comecei a ter acesso Primeiro, as coisas que eu fui pesquisando foram teoria das conspirações, mais entretenimento, entendeu? Que a galera posta na internet, muitas nem são cristãos, tem até filme sobre Apocalipse, né? A maioria não tem nada a ver com a Bíblia. E aí eu fui iniciando, né, nessa fase pré-adulta, e isso foi me chamando a atenção, porque eu comecei a ter acesso a questões bíblicas também relacionadas ao fim dos tempos. E foi nessa fase que eu tive um chamado com Deus. No início, nossa, eu corri, entendeu? Eu não queria aceitar esse chamado, porque eu tinha que renunciar a muita coisa, entendeu? Não é fácil. Eu tinha facilidade em paquerar garotas, então festas também para mim era legal. Então, quando eu recebi esse chamado, cara, eu comecei a sentir frio na barriga, porque eu ia ter que abandonar a vida jovem, entendeu? Ter que abandonar tal vida que, vida boa, enganosamente é boa, né? Então foi uma fase que eu comecei a fugir de Deus, comecei apesar de ter recebido o chamado ali, porque eu estava indo atrás
de conhecimento bíblico de fim dos tempos. E foi justamente isso que me fisgou. Entendeu? Deus, eu creio firmemente que ele usou o Apocalipse para me fisgar. Mas conta como é que surgiu essa sua curiosidade, talvez, essa sua vontade de buscar por Apocalipse, né? Porque no off aqui, antes do podcast começar, você mesmo falou, né, que muita gente tem medo de Apocalipse, um assunto que assusta. Mas como é que despertou esse seu interesse por escatologia? Cara, foi justamente a política. Antes de atuar no Evangelho do Fim dos Tempos, eu tinha uma página de política no TikTok, né? Atingia bastante gente. E na época eu falava sobre essas novas ideologias que estavam surgindo, né? Que estava associada ao comunismo, à esquerda, principalmente à agenda woke dos Estados Unidos. Então, Deus ele me fez compreender que estava surgindo novos modos de se viver contrários ao que o mundo sempre teve, que foi o conservadorismo. Então, foi justamente essa parte política. Eu criei uma conta no TikTok, inclusive uma grande atuação minha que começou a viralizar foi na época da manifestações no quartel. Entendeu? Nossa, fiz muito vídeo sobre isso, né? Muita gente, inclusive, ali estava desperta sobre o fim dos tempos, que tinha gente, elites globais, depois a gente fala sobre isso, que tem famílias aí que estão atuando em nações para destruir a igreja, tá? A igreja é um alvo do sistema, não é a direita, o inimigo do sistema é a igreja. E durante essa fase que eu tive chamado, eu primeiramente passei a criar essa conta. E aí, cara, eu fui me colocando cada vez mais e mais e mais nisso, até que eu larguei, tá? Eu excluí a página de política e me entreguei totalmente ao Apocalipse. Hoje eu nem falo sobre política na minha parte, porque eu descobri que o inimigo do anticristo, desse sistema maligno que está dominando tudo, é a igreja, é o evangelho, é o padrão bíblico de se viver. E eu passei a me entregar somente isso hoje. Então, o meu interesse pelo Apocalipse foi, cara, degrau por degrau. Primeiro conspiração, depois entrei na política, depois eu vi que tinha algo maior acontecendo, tinha uma mão ali atuando nas nações, direcionando dinheiro, entendeu? Movendo agendas. E aí eu decidi me entregar a essa missão de despertar o máximo de pessoas que eu puder sobre o fim dos tempos que está acontecendo. Você lembra qual foi o seu primeiro vídeo que viralizou muito? De política? Sobre Apocalipse? Sobre o Apocalipse, cara, foi... porque queriam derrubar o agronegócio. Entendeu? Que está totalmente associado ao Apocalipse. Eu lembro que eu tava lá no playground do prédio e aí surgiu esse insight de fazer o vídeo sobre por que o anticristo tinha que derrubar o agronegócio. Na época estava um pouquinho associado com a política também, mas foi o primeiro vídeo já que quebrou assim o padrão totalmente político. Já comecei a partir para a área escatológica, que na época eu falei que o anticristo ele tinha que tem uma... Um patrocínio nesse momento. Um patrocínio de pastilha, minha Maiara. Desculpa, gente. É o ar-condicionado. É normal. Mas o anticristo, se liga nisso, o anticristo ele tem que derrubar o agronegócio. Porque ele vai proibir o consumo das carnes naturais, isso é bíblico, está escrito na Bíblia. E ele vai instaurar a carne feita em máquina de impressão. Isso já está no Ocidente sendo feito. E a segunda coisa também, porque o anticristo tem que derrubar o agronegócio, tem a ver com a economia. Para o governo do anticristo chegar, ele chega como salvador. E como é que ele vem como salvador? Com as nações quebradas financeiramente. Estados Unidos, Brasil. E o agronegócio, né, esse meio de carnes, de soja, de semente, isso gera muito dinheiro, não apenas para o Brasil, mas para a economia de diversas nações.
Na Europa teve manifestações, nos Estados Unidos. Então, um grande alvo dele, na época que eu ensinei o povo, era isso. Que o sistema do anticristo, ele precisa quebrar a economia das nações por meio dessas agendas e, além disso, proibir o consumo da carne para vender a própria carne feita em laboratório deles. Já é dito, carne de laboratório. Por quê? Porque eles querem ter um monopólio disso. Você só vai poder ter acesso à carne se seguir, se estiver de acordo com as diretrizes. Na China tem lá uma agendinha de pontos que Quais se são você essas diretrizes? se você não seguir as regras do governo, você vai perdendo pontos. Quanto menos pontos você tiver, você não tem acesso ao hospital, não tem acesso à escola, não pode prestar concurso público, tá? E isso está totalmente associado ao Apocalipse no que diz respeito à marca da besta. Então, cara, é o que já está acontecendo. As pessoas ficam esperando código de barra, coisas assim, enquanto alguns pontos que já estão aí, as pessoas acham que não tem nada a ver, né? A galera pensa que é só daqui 50, 100 anos, já está acontecendo em alguns países. Ideologias, se você não tiver de acordo com isso, com essa ideologia, ó, tá fora, entendeu? Tem até time de futebol, Real Madrid, foi quase expulso da liga porque não quis promover a agenda LGBT. Entendeu? Um time de futebol bilionário, para você ver a força. É por isso que a Bíblia diz: ricos e pobres, humildes, famosos, todos, não importa a riqueza. Entendeu? Esse sistema, ele tá acima. Só quem vai derrotar esse sistema é Jesus. Quando ele chegar aqui na sua segunda vinda. A gente já vai falar de escatologia? Vamos. Eu ia perguntar da agenda woke, né, que você falou assim, queria que você falasse mais sobre ela, o que tem acontecido no mundo, né, não só nos Estados Unidos, a gente vê aqui no Brasil também. A agenda woke, ela está totalmente relacionada a uma agenda, principalmente ligada à Agenda 2030, tá? Tá tudo isso relacionado, mudança de paradigmas, quebra de crenças, retirada do conservadorismo, uma mudança, todas essas narrativas que falam que a mulher deve fazer o que quiser, o homem abandonar essa masculinidade, entendeu? Colocando o homem bíblico como masculinidade tóxica, a mulher que é dona de casa como algo errado, entendeu? A mulher que tem filhos, já tem até narrativas que a mulher não deve curtir a vida, não deve formar família, porque isso é um padrão da sociedade. Então a agenda woke, ela nasceu nos Estados Unidos e já está totalmente inserida em séries da Netflix. Qualquer série hoje que você liga ali tem alguma agenda relacionada à quebra do padrão conservador, né? Que trouxe segurança para o mundo. Né? Filmes hoje é assim, feminismo, um absurdo. Agendas principalmente relacionadas às crianças. Tá? Essa agenda woke, ela tem como principal alvo os jovens. Tá cheio de desenho hoje, ensinando coisa que não era para estar passando ali. Ok, cada um tem seu livre-arbítrio, mas, pô, ensinar a criança algo sexualizado, transição, sabe, palavras de ideologia de gênero. Tá bem descarado, né? Desenhos. Não era para estar passando. Isso deveria ser crime. Só que, né, essa agenda, ela é totalmente financiada por essa elite globalista. Tá? Isso é real, não é teoria da conspiração. Tem gente que realmente acha que é tudo por acaso, não é. São agendas movidas por dinheiro, por financiamento. Tem como objetivo quebrar toda a geração. Se você quebra a geração das crianças, as que vierem depois, quem é que vão ensinar elas aí? Quem é que vai ensinar o que é correto, o que é certo? Porque sim, entendeu? Hoje em dia o errado virou certo, certo virou errado. Eles não querem que a gente passe que existe algo realmente que traz segurança, que é algo natural, entendeu? E é o que já está acontecendo. Então, agora que a gente vai falar de escatologia, eu queria antes que você explicasse quem é pré,
quem é pós. Qual é o terceiro? É o mid, o pré, o mes, o mid e o pós. Tem até um quarto, né? Só que é meio louco. Qual que é o quarto? Nunca ouviu falar, não? Não sei. É o preterismo. Acho que não. Nunca ouviu. Mas explica pra gente, então, o que é o pré, o mid e o pós. Tá. Milenista, né? Que fala. Pré-milenista. Tem os amilenistas, o milenismo. Vou explicar. O pré-tribulacionismo é um grupo da igreja, tá? Forte, é o mais forte de todos. É o que mais se predomina nas igrejas, principalmente pentecostais, neopentecostais, que diz que eles pegam o Apocalipse 3:10 e diz que Deus, ali está escrito que Deus vai guardar a igreja da grande tribulação. Ou seja, Jesus, ele arrebata a igreja antes do aparecimento do anticristo, antes do governo do anticristo e antes do grande tormento, da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Tá? O pré-tribulacionismo é o grupo mais forte na igreja. Tá? Eles pegam diversas passagens e acreditam firmemente que a igreja não passa. Não passa. Então, posso ler aqui rapidinho? Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa grande tribulação. Essa é a base. É a base deles que dizem, a igreja não verá o anticristo, não verá a grande tribulação. E eles dizem que a qualquer momento iminente, a gente está aqui no podcast, a roupa caindo. E a gente vê nos filmes. Exatamente. A maioria dos filmes utiliza o pré-tribulacionismo. E aí eles acreditam que não passa. Eu tenho uma pergunta sobre... Você é pós, né? Sou pós. Mas de repente você possa responder a minha pergunta. Para quem é pré, por exemplo, que tipo de resposta, que tipo de argumento eles teriam para, por exemplo, se toda a igreja vai subir, quem é que vai ficar para falar de Jesus pros que não são cristãos, pros que ficaram? Né? Tipo, se não tem mais nenhum cristão aqui, como é que... Quem vai falar? Então, eles dizem que não é toda a igreja que será arrebatada. Eles dizem que apenas a igreja que está vivendo a Bíblia, que está em comunhão com Deus. Quem está desviado, por exemplo, eu disse que estava desviado, eu ficaria. Entendi. Entendeu? Quem está aí na balada, pecando, entregue fora da igreja, esses ficam e têm uma segunda chance. Sim. É uma repescagem. Então, o pré-tribulacionismo, pra você ver, ela é pós. Eu não disse nada. Se riu é pós. O pré, eles acreditam que terá uma repescagem. Então, uma parte da igreja é arrebatada e a outra fica aqui passando pelos problemas, vai pegar o couro aqui do anticristo, da grande tribulação, e aí, se arrepender, passando por esses problemas, após isso, a grande tribulação, o anticristo, essa igreja se ficará aqui, junto com os judeus, pregando o evangelho, né, em arrependimento, buscando uma nova chance. Aí eles subiriam na segunda chamada. Sobe na segunda chamada. Mid, meso. Tá, o mid e meso, eles acreditam que a igreja ela vai estar aqui no governo do anticristo, vai estar na grande tribulação, mas quando estiver no meio da semana, né, é uma semana, são 7 anos. Aí, nos 3,5 anos, na metade, a igreja é arrebatada. Tá? No livro de Daniel diz que serão 7 anos de grande tribulação. Aí, de acordo com o MID, esses especialistas acreditam que a igreja é arrebatada no meio ali, ou seja, não no auge. E aí sobe todo mundo. Não fica ninguém aqui. Todo mundo que é cristão. Todo mundo é igreja. Que crê em Jesus, sim. E aí tem o pós-tribulacionismo, que é o que eu acho que está mais congruente com a Bíblia, que é a igreja, satanistas, ateus, todo mundo no mesmo barco, né? Porque eu acredito que, né, a Bíblia demonstra diversas passagens que a igreja passou por deserto, a igreja passou por tribulações ali, por exemplo, na destruição do templo 70 depois de Cristo. Então tem muitas passagens que não mostram arrebatamento do povo de Deus. Quem foi arrebatado foi Elias. Que nem foi um arrebatamento, né? Foi uma carruagem que desceu e pegou ele. Ele não foi... Tem isso na Bíblia. Enoque teve ali no período pré-diluviano. Então, assim, no pós,
você não acredita, você e quem é pós, não acredita, vocês não acreditam, então, que vai haver o arrebatamento, mesmo após os 7 anos de tribulação. Sim, a gente acredita, só que é as duas coisas juntas. Jesus abre os céus, Mateus 24. Tá escrito lá exatamente assim. Os céus se abrem, Jesus chega nos céus com seu exército de anjos, o arcanjo toca a trombeta. Todo mundo tá entendendo tudo. Quando isso acontecer, não tem sumiu fulano. As pessoas vão ter um entendimento do que tá acontecendo. Todo mundo vai estar aqui num período, cara, distópico, entendeu? O anticristo, todo mundo aqui, a Bíblia diz que tá escrito em Mateus 24, todo mundo, todo olho verá. As nações se arrependerão, cairão de joelhos, vai ser algo magnífico. O mundo inteiro tá enxergando a mesma coisa. Ele vai estar lá no céu, o arcanjo vai tocar a trombeta e Jesus vai mandar todos os anjos ir para os 4 cantos da terra reunir os eleitos. Isso 7 anos depois da tribulação. Passa por tudo, toda a agenda de fim dos tempos, governo do anticristo, falso profeta chega, todo mundo, todos os personagens, a besta. E aí, no final desses 7 anos, vai passar as trombetas, os selos, os cavalos. E, inclusive, o primeiro cavaleiro, o branco, é o anticristo. Então, a igreja passa pelas trombetas, pelos selos, pelos cavaleiros. E aí, no final, Mateus 24, Jesus chega e arrebata a igreja, acabou. Os que ficarem aqui são os condenados para receber as taças, derramamento, finalização do fim dos tempos. Eu tenho outra dúvida. Você tem dúvida, Natália? Porque eu tenho muitas dúvidas. Pode mandar. É sobre uma outra questão que também tem a ver com a escatologia. Também dentro da igreja, muitas opiniões diferentes sobre a morte, né? Tem gente que acredita que morreu, você vai imediatamente pro céu. E tem gente que você acredita que você morre, só que você fica ali num estado adormecido e que você vai acordar quando Jesus voltar. Queria saber a sua opinião sobre isso também, o seu entendimento sobre isso. Muita gente utiliza a passagem do ladrão na cruz, né? Que diz que hoje mesmo, Jesus fala, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Eu acredito que isso é uma questão de sabe, na alma dele. Na minha interpretação, eu vejo a pessoa, ela morre e fica em um sono profundo. Só que ela não percebe isso, porque a Bíblia diz que será um piscar de olhos. Quando a gente dorme, a gente não sente que está dormindo. A gente só dorme e acorda. Então, eu acredito que será assim na morte das pessoas, né? Ela terá esse sono profundo. E aí, inclusive, no livro de Mateus diz que quando Jesus ele chegar, ele vai ressuscitar primeiro os mortos, tá? Vão ser ressuscitados e depois a gente que está vivo, que ainda estiver aqui, vai ser arrebatado aos ares. Então, eu acredito nisso, nessa passagem que diz que Jesus vai acordar ali quem está morto, levando para o céu. Todo mundo vai chegar junto no céu. Vai, Natália, vou deixar você perguntar. Eu queria falar... Será que a gente já falou muito sobre isso? Depois vai voltar. Eu queria falar sobre anticristo, né? Que são vários nomes políticos que a gente vê. Trump, Obama. Trump tem o filho do Trump, o Trump, tem o livro dele, hein? O genro do Trump. Tem o Putin, o Macron. Eu queria que você falasse, sei lá, sobre esses, me dissesse qual é o top 5. Tem o Príncipe também. Príncipe árabe. Esse aí ninguém tá muito observando, mas ele tá... Nem sabia desse. Príncipe árabe. Então fala mais sobre isso. Cara, é muita gente que tá nessa lista, tá? A Bíblia não diz exatamente características que dá para dizer, esse aqui é o anticristo. O que a gente faz, né, a gente que estuda escatologia, é pegar os personagens aí que estão no mundo e associar o que a algumas características relacionadas ao anticristo. Por exemplo, tem o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. Tá? Ele tem, por exemplo, a Bíblia diz que ele viria, estaria relacionado a Israel. O Jared Kushner tem sangue judeu. E é muito envolvido. Descendência judaica. A Bíblia diz que o anticristo traria paz aos judeus e os árabes. E foi ele que mexeu lá com o acordo de Abraão.
que é a paz entre o mundo árabe e o mundo judeu, ele e o Trump. Então, né, tem também diversos personagens aí que a gente vai vendo, vai associando. Inclusive, não quer dizer que eles sejam o anticristo. quero aqui, já fiz até vídeo sobre ele, viralizou. Mas, cara, tem, top 5 aí de anticristo. Jared Kushner, genro do Donald Trump. Barron Trump, por quê? Porque ele está associado com... A Bíblia diz que seria um homem poderoso, ele é filho do Donald Trump, diz que seria um homem diplomático, né? Ele é herdeiro de um homem de negócios. Tem um livro dele extremamente enigmático que disse que dos anos, cara, do século XVIII, livro do século XVIII, que viria um presidente, o último presidente. O livro se chama As Aventuras de Barron Trump. Diz que surgiria um homem que moraria em Nova York, tá? Na rua ali onde tem o prédio do Jared Kushner. Inclusive o Jared Kushner tem um prédio 666, não sei se vocês sabem. Sei. Olha isso. Ele não colabora muito, né? Ali dentro é feito chip, tá? Chip tecnológico. Inclusive tem como parceiro o George Soros, né? Um grande financiador das agendas do fim dos tempos. E tem o Jared Kushner, Barron Trump, tem o Macron também, dizem que o nome dele inclusive vem descido do céu, tem todo... Cara, eles vão pegando os nomes e vão trazendo para interpretações hebraicas e vai pegando números, é todo mundo assim correndo atrás de encontrar quem é esse cara, né? Na Arábia tem também o príncipe árabe, ele é herdeiro lá do trono, vai entrar, ele que é o líder do mundo muçulmano, inclusive está dominando a Europa, uma galera aí que está associada a descendente de Ismael, tá? O Abraão, ele teve o Isaac, né, a promessa de Deus, e teve o outro filho, que foi fruto do pecado, Que é o primogênito. Ismael. E esse mundo muçulmano é semente dele, tá? Que a Bíblia diz que seria inimigo do povo de Deus. Então, essa interpretação de que o príncipe árabe pode ser o anticristo é forte, porque é ele que vai persuadir esse mundo islâmico que está cada vez mais forte no Ocidente. Está dominando a França. Hoje você chega na França, na Itália, tá tudo ali. O nome mais registrado em 2024 na Inglaterra foi Mohammed. Mohammed. Cara, tá dominando ali. Então são vários personagens. Tem também como é que é o nome dele, cara? Eu esqueci. É um príncipe... Cara, é um rei... É o rei da Turquia, O presidente da Turquia, ele também... Ele tem ligações da realeza. Tem uma irmã no Instagram que ela traz diversas interpretações que dizem que o presidente da Turquia, inclusive Turquia, é uma região ali do norte de Israel que está associado a Gog e Magog, a Rússia. Então muita gente associa essa região de Gog e Magog com a localização do anticristo. É ali que estão as 7 igrejas do Apocalipse, na Turquia. Então também é mais um personagem. São vários, cara. Mas você acredita que o anticristo já está vivo? Eu acredito que já. Eu acredito que a gente já está aí nos últimos anos da igreja, entendeu? Eu tenho a galera... Eu faço enquete lá no Instagram perguntando quanto tempo vocês acham que Jesus volta? 10 a 20 anos? 5 a 10 anos? A maioria diz que é 5 a 10 anos. Entendeu? 5 a 10 anos a gente ainda diminui 7? Exatamente. Acredita que essa agenda... Muita gente acredita que essa agenda 2030 é aí a agenda do fim. Entendeu? 2030 e pouco acabou. Né? Eles pegam de 23 a 30. Isso tem a ver com quem é milenista, amilenista? O amilenismo, ele crê que a gente já está vivendo o milênio. É algo simbólico, é algo que se iniciou ali na finalização de Jesus, subindo. E o milenismo acredita que na volta de Jesus é que começa o milênio. A gente começa a reinar com ele
numa outra dimensão, no reino de Deus. Você é o quê? Eu sou amilianista. Eu acredito que a gente já está vivendo um período. Eu acredito que é mais simbolismo, entendeu? Não acredito que a gente vai reinar com Cristo na Terra aqui, vivendo 1000 anos, entendeu? Para mim não faz sentido. Eu tenho uma outra questão, muitas questões. Mas uma coisa também que passa muito pela minha cabeça, né? A gente, claramente, isso não tem dúvidas, que a gente já vive as dores de parto que estão na Bíblia, né? Que é todos os acontecimentos que vão acontecer antes de Jesus voltar. Mas se a gente parar pra analisar a história da humanidade, sempre tiveram eventos muito absurdos e que poderiam ser considerados também dores de parto. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que o nosso tempo não é o mesmo, não funciona. O nosso Cronos não é o mesmo do Cronos de Deus, né? Então, por exemplo, vou dar eu acho que o mais famoso que foi a época lá da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Aquilo ali poderia ser, se eu tivesse vivido naquela época, eu super acharia que aquilo ali, não, o mundo tá acabando, né? E aí, queria que você também falasse sobre isso. Assim, são muitos eventos desde sempre que a humanidade teve, eventos muito absurdos que podem ser considerados dor de parto. Então, eu nem sei como é que eu finalizo a pergunta. Então, é uma questão de isso tudo tá dentro do cronos de Deus, que para Deus vai ser um tempo curto, e na minha cabeça é um tempo muito grande. Não consigo entender. Então, já na época de Paulo, eles já acreditavam que já estava no fim dos tempos, entendeu? Tem diversas passagens em Romanos que fala, o anticristo, já tem anticristo por aqui, já está chegando, falando que Jesus já poderia vir ali qualquer momento. Então já tinha uma pegada escatológica já na época ali da partida de Jesus. Eles acreditavam que, né, muita coisa acontecendo, a igreja, né, a Jerusalém demolida, 70 depois de Cristo, o Nero. Então teve ali naquela época diversos perseguidores do povo de Deus. Em relação, né, essa é uma temática que uma afirmação, muita gente fala, né, para debater sobre os sinais, porque a gente passa os sinais e muita gente fala, pô, mas já ocorreu terremoto, já ocorreu guerra, já ocorreu, entendeu, sinais na Lua, só que tem estudos científicos de pesquisadores aí cristãos que confirma que existe um relógio no mundo ali associado a uma inversão do campo magnético, entendeu? Tá acontecendo tem um relógio no mundo que faz com que exista certas coisas que vão aumentando a intensidade e a frequência. O que diferencia os sinais de antes para os de hoje é o que a própria Bíblia diz, no que diz respeito às dores de parto. A Bíblia, né, Deus, ele associou o fim dos tempos com uma mulher dando à luz, entendeu? As cóleras da mulher, elas vão aumentando a frequência e a intensidade. Então, para diferenciar, é só você observar. Está acontecendo com mais frequência e a intensidade já está no 9. está aumentando. Exatamente. É o que diferencia os outros sinais, os sinais de agora dos de antigamente. A frequência aumentando e a intensidade cada vez maior. A Bíblia diz que a grande tormenta vai ser algo nunca visto antes, ou seja, é a contração final. Ainda não chegou. A gente não sabe a época. O que a gente tem são os sinais que eu acredito que esses sinais são para cada geração, entendeu? Cada geração Deus vem trazendo uns sinais para alertar, continua firme, foge do pecado. Então, né, eu acredito que isso é uma estratégia do reino de Deus, de ir trazendo sinais repetidos justamente para alertar cada geração. E conforme for cada vez mais chegando a chegada do Messias, é descrito que os sinais vão ficar cada vez mais fervorosos, cada vez mais fortes. Vai ter um grande terremoto, vai ter a escuridão do sol. Tem gente que acha que esse grande terremoto vai ser o The Big One, né? Da falha de São Andreas. Viu isso? Mais de 10 de escala Richter. Nunca teve. Até hoje, cara, tem essa falha aí, que muita gente está à espera disso ocorrer, já tem pesquisas,
pode acontecer a qualquer momento. E vai, cara, quebrar ali aquela região. Entendeu? A Bíblia diz que vai ser um terremoto nunca visto antes. É que, pra quem, não sei se todo mundo que tá assistindo conhece, né? Mas ali na Califórnia, né? Tem uma falha de San Andreas, que tem até filme sobre isso, que é uma falha que você vê visivelmente, assim, dá pra ver a falha, é uma falha imensa, e ali as placas tectônicas só estão acumulando energia, e quando liberar, dizem que vai ser o The Big One, que vai ser um grande terremoto muito devastador, que vai acabar com a Califórnia, né? Esse terremoto, ele tá associado ao sexto selo. Quando o sexto selo ser quebrado, vai ocorrer esse terremoto. O que são os selos? Porque na minha cabeça, os selos eram literalmente selos. Que as bestas eram literalmente bestas. Aí nesse debate falando, não, Mayara, não é tudo assim no sentido Quando literal. Ele fala os selos dos cavalos, ele fala os selos dos cavalos, fala detalhe, né? Porque na minha cabeça, realmente, assim, uma besta. Mas aprendi que não. Então, o que são os selos? Tá, esses selos, cavalos, trombetas, taças, são eventos. Não são... Selo da carta. Por exemplo, diz que a besta vai surgir do mar. Não é um monstro saindo do mar. Entendeu? É algo simbólico. Deus utilizou essa estratégia. Tudo tem um significado diferente, muito né? Simbolismo, cara, muita alegoria. Porque foi uma estratégia de Deus para manter ali guardado, entendeu? Para a galera não tirar da Bíblia. Porque se tivesse muito explícito, esse pessoal maligno iria tirar, entendeu? Então Deus utilizou a estratégia do simbolismo para os estudiosos passarem, né, no futuro, está escrito em Daniel, no futuro será revelado, né, o conhecimento aumentará, a ciência aumentará. E aí hoje está sendo tudo revelado, uma estratégia perfeita de Deus para a elite maligna, principalmente Roma, não tirar ali esses sinais. Então, os selos e essas trombetas são eventos que vão ocorrer, tá? Tem muita gente que já interpreta que os selos estão sendo quebrados e já estão acontecendo eventos. É um exemplo de um selo quebrado, que teria sido quebrado. Tá, o selo abre o primeiro selo e aí surge o Cavaleiro Branco, que é o anticristo. Eu acredito que com o surgimento a quebrada do primeiro selo, não precisa o anticristo imediatamente aparecer, e sim já nascer, já chegar ao mundo, entendeu? Com o espírito de Satanás, porque ele vai receber aí o espírito enganador. Eu vou abrir o TikTok, vou deixar a Natália falar, eu vou abrir o TikTok do Vinícius, porque ele é muito viralizado no TikTok, inclusive, né? Tipo, pra mim, você aparece sempre. E eu vou abrir porque eu quero ver os seus vídeos mais vistos e trazer pra cá alguns temas que você já falou. Então, mas fala aí, Natália, enquanto eu abro aqui o TikTok dele. Eu queria que você falasse sobre o anticristo, né? A gente fala que o anticristo vai chegar, que ele já chegou, poderia já estar entre nós. E o que se sucederia daí? Você pode detalhar? Tá, o anticristo, no momento, ele ficará em oculto. Ele é totalmente financiado por famílias, 13 famílias, tá, que controlam monopólios, né, a gente vê várias marcas, mas tudo pertence ali a um grupinho, entendeu? São holdings, monopólios aí, né? A Bíblia diz que é o dinheiro que controla o mundo, entendeu? O amor é o dinheiro, ganância. Então, esse anticristo, ele é o líder dessas famílias malignas que controlam esse mundo aqui temporariamente, né? A Bíblia diz que ele virá como um salvador, como um apaziguador. Para o anticristo surgir, primeiro essas famílias têm que quebrar as nações. Tem que quebrar principalmente os Estados Unidos, tá? Que é a nação mais cristã do mundo. Brasil e Estados Unidos em primeiro e segundo lugar, onde tem mais cristãos. Então, o principal alvo do sistema é essas nações conservadoras. Quebrando a economia delas, vai vir o anticristo, um homem poderoso, rico, tá? Que vai estar como dono aí principal do FMI, desses fundos monetários, que vai vir oferecer ajuda ao mundo, entendeu? Vai chegar caos, vai chegar desordem, entendeu? Ideologias vão, trazer muita desordem, as pessoas abandonando a sua posição original, como a Bíblia diz, homossexualidade, crianças. Então, o anticristo, ele ficará em oculto até o mundo entrar em caos. Caos financeiro, caos social, caos ideológico, e ele vem aí
para implantar o governo dele, que será totalmente tecnológico, tá? O anticristo estará unido à inteligência artificial. Ele vai usar para trazer esse controle e ajuda. E a gente vê o crescimento, a evolução, né, da inteligência artificial, dos robôs humanoides e tudo isso. Exatamente. A inteligência artificial, na minha interpretação, é a imagem da besta. Eu já fiz um vídeo e alertei muita gente sobre isso. Apocalipse 16:13 diz que a imagem da besta receberá fôlego de vida. Não sei se vocês chegaram a ver, mas aqueles robôs da Tesla falando, oferecendo café. Você tem aqui, né, esse vídeo. Exatamente. Esse vídeo aí. Muita gente foi alertada. Essa inteligência artificial de agora ainda não é a da besta. Ela ainda não alcançou a singularidade tecnológica. Quando chegar essa singularidade, que é um momento que a inteligência artificial passa a se organizar sozinha, aprender sozinha, cara, isso vai ser posto nos Androids e eles vão atuar em todas as regiões, todos os setores, shoppings, segurança, exército. O exército do anticristo será de Androids. Muito provavelmente o Elon Musk vai financiar isso. Elon Musk e outros gênios aí, bilionários da tecnologia. Mas o governo do anticristo, a chegada dele vai ser nesse período de Androids, de inteligência artificial, atuando firmemente. Entendeu? Aqui, um dos seus vídeos mais vistos foi de algo que aconteceu até recentemente, que foi do peixe raro que foi para as profundezas, né? O Diabo Negro, o nome do peixe, o Diabo Negro. E Diabinho, né? porque ele é minúsculo, parece que ele era enorme. E tem mais de 7 milhões de visualizações esse vídeo. E aí eu queria que você falasse sobre essa questão aí, do porquê que você fez esse vídeo sobre o Diabo Negro. Cara, esse vídeo aí deu o que falar, porque foi 7 no TikTok, 20 no Instagram. Muita gente. Eu tô no TikTok, eu não tô no Instagram. Furou a bolha, entendeu? Muita gente ali que não era nem cristã foi atingida. 20 milhões. E esse peixe, isso não é algo normal acontecer isso. O peixe diabo negro, ele vive nas profundezas, nos abismos, tá? Já foi confirmado que a nossa ciência, os cientistas, não explorou quase nada do mar. Apenas 3, 5%. Eles exploram aí a galáxia, né, tudo, mas o mar, 90 e tantos por cento, ninguém sabe o que tem ali embaixo. Tá? Quando esse peixe, um peixe que mora ali nas profundezas, sai para a superfície, cara, a gente tem que ficar desperto. Não apenas ele, mas o outro peixe remo. Não sei se vocês chegaram a ver, tem um peixe que ele é conhecido como o peixe do juízo final. É o peixe remo, que já está sendo localizado aqui no Brasil, está subindo em diversas regiões. Então, esses peixes que moram no abismo subindo para a superfície, significa que algo está acontecendo ali. Se a gente se atenta à Bíblia, a gente vê a história que está escrita em Isaías, em Jó, em diversas passagens sobre o Leviatã. Uma fera que está aí aguardada, tá? De acordo com diversas interpretações, para o fim dos tempos. Leviatã também é simbolismo. Ou não, é literal? Não, esse é literal. É um lagarto para juízo. Ele vai trazer tsunamis, entendeu? A Bíblia diz que ocorreriam sinais nos mares, nos céus, na terra. Então, esse Leviatã, de acordo com diversas interpretações, ele está no fundo do mar, ali algemado, entendeu? Não sai dali ainda. E esses peixes que estão subindo estão dando sinais de que tem algo acontecendo ali. Tem diversos especialistas que já confirmam que esse grande, a Bíblia diz que ele é enorme e que só o Messias, só Jesus vai conseguir derrotá-lo. Ele vai trazer aí um grande abalo a diversas regiões do mundo, terremotos, tsunamis, e é o que muita gente está esperando acontecer agora. Foi um vídeo aí, um alerta que eu fiz, que muita gente se interessou, ficou com medo, ficou desperto sobre o que está acontecendo ali. Outra coisa que vem acontecendo, até com mais frequência, são achados arqueológicos que comprovam algumas passagens bíblicas, né? Essa semana passada, essa semana não lembro, a gente teve a questão da Arca da Aliança. Ontem também, e eu nem tô falando de site gospel que tá dando essas notícias, não, tá? Não é nem só o Pleno, não. Não é mesmo. Site... Eu até, quando
passei a notícia pra gente fazendo pleno, aí falavam que, comprova o que teve no Indiana Jones. No Indiana Jones, não era nem na Bíblia. Citavam a Bíblia, porque a Arca da Aliança aparece no Indiana Jones, mas eu tô falando de sites tipo BBC, que são sites internacionalmente conhecidos, né? E saiu dessa semana também sobre um achado arqueológico sobre um jardim que ele foi encontrado e ele é exatamente como descrito na Bíblia. Tipo, ele tá na mesma localização e... Eu não sei explicar aqui corretamente, teria que abrir a matéria. Mas, enfim, tem tudo ali que tem na Bíblia. Esses achados arqueológicos fazem parte desses alertas para quem não acredita na Bíblia? Faz e é profético. A Bíblia avisou que nos últimos dias tudo que estava oculto seria revelado. Isso é uma profecia que está escrito ali. Então, esses achados que não... Entendeu? Muita gente poderia falar, é fanatismo. É a CIA, é a NASA, são lugares aí, empresas que nem são cristãos. Entendeu? Então, eles estão encontrando isso, estava nos planos de Deus. É pirâmide do Egito, é Arca da Aliança. O tanque de Betseda também, eles encontraram. Cara, muita coisa está sendo... Tudo que estava em oculto está sendo revelado. São sinais do fim dos tempos. Tá? Não apenas sinais nos céus e na terra, mas descobertas. A Bíblia diz que, né, tem até o livro de Enoque, que é um livro que uma boa parte da igreja tem certas críticas, porque é apócrifo. Tá? Eu vejo com bons olhos, eu acredito que a gente deve buscar conhecimento. Né? Muita gente diz que apócrifo não deve ser mexido, mas eu acredito, a minha opinião é que a gente tem que analisar, como Paulo diz, sabe, reter o que é bom. Os livros apócrifos são os que não estão na Bíblia evangélica, mas estão na Bíblia católica? Não. Alguns sim, mas é tudo que não está na Bíblia evangélica, entendeu? Que não foi inserida ali. Então, esses livros, né, o livro de Enoque, ele alerta que muitas coisas relacionadas à época pré-diluviana, antes do dilúvio, cara, vão ser descobertas agora. O dilúvio, ele enterrou muita coisa. Ele, inundou o mundo inteiro e muitos segredos vão ser revelados agora. São sim, né? Você disse são sinais do fim dos tempos. Eu acho que é muito louco, né? Assim, tem que ter muita fé pra ser cristão mesmo, né? Porque a gente tá falando aqui de Leviatã, do anticristo, de cavaleiros de selo, assim, é uma coisa muito doida. Eu fico imaginando o João quando recebeu a visão. Deve ter surtado depois, né? É importante que as pessoas estejam alertas, né? Isso, porque às vezes as pessoas estão, desviadas ou achando que... quando foi o tempo é agora, né? Posso falar sobre isso? Cara, eu recebo muita mensagem de pessoa que estava desviada e justamente a escatologia, por ser algo muito interessante, ela afeta pessoas não pela a palavra ali, sabe, certinha da igreja, sabe, evangelho, mas é algo que intriga até ateus. Nem todos os meus seguidores são cristãos. É um assunto muito interessante, filmes, inclusive, adoram esse tema. Então eu recebo muitas mensagens de pessoas que estavam desviadas, estavam afastadas, e esses alertas estão trazendo ela cada vez mais próximas, né? Muita gente voltando à igreja, me pedem aí conselhos, oração, né? E falam claramente, Vinícius, foi esses alertas do fim dos tempos que tá me fazendo voltar a chama ali. Cara, eles gostam muito. Qual o risco de terem voltado por medo? Então, mas faz parte. O importante é que voltou, pelo amor ou pela dor. É a isca, Pelo amor ou pela dor tá acontecendo. Muita gente, tá ocorrendo aí um avivamento aí em diversas regiões. Muita gente segue várias partes do mundo, Europa, Estados Unidos, né? A internet, cara, ela tá ajudando demais a espalhar os alertas bíblicos. Tem atingido muita gente. Para Jesus voltar, todos os povos, toda criatura viva vai ter que ter ouvido falar no nome dele? Ou isso não vai acontecer? A Bíblia diz que é uma profecia, que o evangelho seria pregado a todos os povos do mundo e viria o fim. Então é uma promessa aí relacionada ao fim dos tempos. Eu acredito, isso ocorre divergências entre o povo de Deus.
eu, Vinícius, acredito que o evangelho já foi pregado por conta da internet, da televisão. Então, acredito que já entrou em tudo quanto é lugar. Tem gente que fala que ainda tem povos que nunca nem sequer ouviram falar de Deus, né, de Jesus, então ainda tem que receber a mensagem. Tá? É uma questão aí que tem essa divergência entre o povo, né? Porque quando for pregado, vem o fim. Né? Então, eu acredito que a gente já está nos anos finais. Acredito que o evangelho já foi, principalmente por conta da internet. Eu queria falar das guerras, né? A gente tem a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas guerras, o que você tem visto, porque já tem perdurado muito tempo. Falasse também do Domo da Rocha, né? Que dizem que precisa ser demolido. Fala mais. Tá ocorrendo essas guerras vamos lá, as guerras do Ocidente têm a ver com a Terceira Guerra Mundial. Tá? Antes de Jesus voltar, vai ocorrer a última grande guerra. Tá ligado à primeira fase de Gog e Magog. Vai ter aliados do grupo de Israel, tá? Os Estados Unidos, uma galera do Ocidente, e do outro lado, aliados da China, da Rússia. Infelizmente o Brasil tá ao lado aí do BRICS, então vai ser contra, né, a Terra Santa, pelo menos até o momento. Então, as guerras que ocorrem no Ocidente estão ligadas à primeira fase de Gog e Magog. Agora, a guerra que ocorre no Oriente, isso aí tem relação com a construção do terceiro templo. Inclusive, muitos interpretam como um dos grandes sinais do fim dos tempos, da chegada do Anticristo. A Bíblia alerta que seria levantado um templo, o Anticristo entraria ali dentro, iria profanar, iria dizer que ele próprio é o Deus, é descrito em Tessalonicenses. Então, o que acontece é que ali na região da construção desse terceiro templo tem o Domo da Rocha, que pertence aos muçulmanos. Tá? Recentemente, eu até fiz vídeo sobre isso, do aparecimento de uma novilha. Tá? A novilha vermelha, que é descrita no livro de Números, que quando nascesse essa novilha, perfeita, sem manchas, tá? Inclusive a Aline, uma guia turística de Israel, ela foi lá, filmou tudo, então não é teoria, é real. Israel com a Aline. Já tá lá em Israel essa novilha, esse animalzinho, e esse animal, quando nascesse perfeito, sem manchas, imaculado, ele iria ser feito um sacrifício ali no local, e com esse sacrifício pelos os profetas ali, os judeus, eles iriam levantar um templo. Só que é aí que entra a guerra. O que fez o Hamas ir atrás de Israel foi justamente a chegada dessa novilha. Porque eles sabem que com a chegada da novilha, os sacerdotes vão sacrificar ela ali naquela região e erguer o templo ao lado justamente no local desse Domo da Rocha. E não pode. Esse é um dos locais mais sagrados para o mundo muçulmano. Se isso for derrubado, ou se fizer qualquer monumento ali, vai ocorrer uma guerra absurda, entendeu? Que está associada, sim, a essas guerras dos últimos dias. O principal ponto do anticristo é justamente trazer a paz entre esse povo. Porque antes disso vai ocorrer essa guerra justamente por causa dessa região para erguer esse templo. Uma outra coisa também que é muito discutido nas igrejas, só que isso também tem um pouco a ver com quem segue a linha calvinista e quem segue a linha dos arminianos, né? Se Jesus voltar hoje, né, e você aceitou Jesus, mas a gente sabe que mesmo a gente sendo cristão, a gente ainda é pecador, né? Então, se Jesus voltar hoje, você estiver, sei lá, falando um palavrão, você fica ou você vai? Eu não tô entrando no mérito de pré ou pós-mililista, senão vai deixar muito mais complexa a situação. Mas também queria saber do seu entendimento. A gente vai descobrir se você é calvinista ou arminiano. Eu acredito que estou mais ligado ao calvinismo. Eu acredito que a gente aceita Jesus. Eu acredito que a pessoa que pertence a Jesus, ela não consegue. É irresistível, entendeu?
Ela já vem para cá com um certo selo de Deus, e o evangelho, ele vem para estimular o que já estava naquela pessoa. Então eu acredito que quem já vem para cá já está com um destino certo. Eu acredito que tem gente que já vem destinado, né, que está mais ligado ao calvinismo, já vem gente destinado a... São pessoas que no mundo espiritual, sabe, não, a alma dela não está com Jesus, ela não quer. E outra parte é a que pertence a Deus. Então eu acredito que uma pessoa ela não consegue perder a salvação. Eu acredito que ela se desvia como o filho pródigo, entendeu? A Bíblia tem a passagem do filho pródigo que acaba querendo vivenciar uma vida mundana, só que ele se arrepende, entendeu? O coração dele nunca saiu dali do pai dele. Então eu acredito que o pecado ele não tira a salvação da pessoa. Eu acredito que dependendo do pecado ocorre juízo terreno, como por exemplo, né, a morte, prisão, né, igual pode até ser um ataque espiritual por legalidade, né? Consequências, nada. Tem passagens bíblicas que mostram que, né, teve pessoas que foram salvas, mas foram retiradas a vida dela, porque ela pecou gravíssimo, entendeu? Ou seja, o corpo dela entregue a Satanás, mas ela salva. Então eu acredito que nós cristãos não conseguimos perder a nossa salvação. Eu acredito que o pecado ele tira as nossas bênçãos. Acredito que ele traz consequências terrenas. Então, se você fosse pré-milenista e uma pessoa estivesse falando palavrão, mas ela é cristã, ela iria. Ela seria arrebatada. Salva. Certo. Mas não falem palavrão. Não falem, foi só um exemplo que eu usei. Perder bênçãos. Vinícius, eu queria que você falou de mundo espiritual, né? Eu queria falar desse mundo espiritual ligado aos artistas, né? É a indústria da música que a gente vê muitos artistas em clipe inserindo coisas em shows, a Madonna aqui no Rio, um show de horrores. Queria que você falasse mais sobre essa indústria da música e pactos que artistas fazem. Inclusive, mês que vem já tem de novo. Tá? A Lady Gaga, a estrutura muito maior que a da Madonna, vai ter diversos rituais ali. Nada ali é por acaso, tudo está sendo planejado. Vai ser aqui, em Copacabana, mais de 1 milhão de pessoas já planejadas a estar ali, assim como ocorreu no show da Madonna. A Madonna é declaradamente satanista. Tem toda essa indústria musical, principalmente ligada a Hollywood, tem como líderes ali rituais satânicos, entendeu? Eles recebem financiamento, eles têm ali uma crença que não é em Deus, entendeu? Não dá para falar que todo mundo, sabe, que é artista, seria injusto dizer que todo artista famoso, global, por exemplo, Justin Bieber, ele diz que é cristão, entendeu? Diversos outros artistas, Shawn Mendes, mas muitos desses que deixam claramente em seus shows algo maligno ali, está totalmente associado a rituais macabros que estão sendo feitos. Em São Paulo ocorreu o do The Weeknd, tá? Eu fiz vídeo sobre isso, o cara trouxe um terceiro templo, um templo cristão ali, botou no meio da galera. Se a gente vê do helicóptero, tinha uma cruz no chão, acesa, tá? Ele vem com uma capa de sacerdote, chega a Anitta vestida da mulher do Apocalipse, aquela prostituta da Bíblia, entendeu? Todo um propósito religioso, eclesiástico. Nada ali acontece por acaso. Em São Paulo teve também o show da banda de rock, que o cara invocou um mago ali na tela e ele pediu o povo ali. Eu esqueci o nome da banda, mas o Plano deu essa notícia, assim. Eu fiz o vídeo sobre isso e ele perguntando ao povo, posso realizar o ritual aqui com vocês? E o povo aceitando, gritando, e ele fez lá o sinal, aquele pentagrama. Bring me the horizon. Isso. Ele subiu um pentagrama no meio do céu ali e todo mundo rindo e tal. Cara, tudo isso não é coisa boba. Tem muita gente que acha que
isso não afeta o espiritual, mas isso dá legalidade para principados e potestades. Depois você está preso espiritualmente, muita gente, inclusive, manda mensagem que está com frieza espiritual, não consegue sentir nada, e é porque passam a vida escutando dia e noite no celular, vai para show, escutando músicas que tem, né, cara, tem diversas energias ali, cara, totalmente associadas ao maligno. A música, ela tá totalmente associada ao espiritual, entendeu? Ela pode abençoar, mas pode desviar, amaldiçoar também. Tem muitos artistas que estão vindo aqui para o Brasil propositalmente, não é por acaso. Eles têm uma missão aqui, o Brasil, como eu já disse anteriormente, tem muito cristão aqui, tem muita, sabe, essa energia bíblica, esse conservadorismo. Então, eles estão vindo para cá com um propósito, de realizar rituais de legalidade. O mundo espiritual, ele atua por meio da legalidade do povo daquela região. Se não der legalidade, não pode atuar. E quando se diz em legalidade, não é todos nós. Se um grande público der permissão, certos eventos acontecem. Entendeu? Então vai vir tribulação para o Brasil, para diversas regiões. Muitos, inclusive, associam aquela tribulação que ocorreu no Rio Grande do Sul a Madonna, a templos satânicos ali. Então, muita gente está associando esses eventos catastróficos à permissão, à legalidade que está ocorrendo. Eu queria saber também de você. Cristão tem que ter medo do apocalipse? Porque a gente sabe que é um assunto que nem todo mundo gosta de debater, né? E algumas igrejas, inclusive, até evitam falar porque não querem espantar, né? Principalmente quem é novo convertido ou quem é visitante. Mas e aí? O que fazer? Um pouquinho de medo é normal. Temor, né? Temor. Melhor, temor. É normal. Agora, fugir do assunto escatológico, o que muita gente da igreja faz é pecado. A Bíblia diz em Osés que meu povo perece por falta de conhecimento. Tá chegando aí a marca da besta. Muita gente vai aceitar, eu tenho certeza. Muita gente que não acompanha vai acabar entrando nesse sistema e caindo em narrativas, colocando chips de inteligência artificial, que já foi colocado, entendeu? Essas pessoas que estão fugindo desses assuntos porque acha feio, entendeu? Ficar falando disso, que é só saber de coisas bonitinhas, vão acabar caindo em muitas armadilhas. Você falou do chip, né? E, gente, desde que eu sou criança, eu sempre ouvi que a marca da besta vai ser um chip. Por que um chip? E eu gostaria de saber por que você acha que tem tanto isso de ser um chip. E se você acha que realmente a marca da besta vai ser um chip, vai ser uma tatuagem 666 na mão? O chip já chegou, já foi implantado. Mas você acredita que ele vai ser a marca da besta? Esse de agora ainda não, mas eu acredito que a marca da besta é um conjunto de coisas, entendeu? Um sistema ideológico, um modo de viver, o transhumanismo, que é o novo humano que está vindo com a tecnologia implantada. Então, esse chip que muita gente fala que é o chip da besta, ele vai ser um chip que vai ser implantado dentro do seu cérebro, já foi até pelo Elon Musk, primeira cobaia dele, e esse chip ele vai estar totalmente unido com a inteligência artificial. O celular ele não vai existir mais, entendeu? O computador, a tecnologia vai estar dentro de nós. Nós é que vamos controlar, né? A gente vai ter acesso a informações que estão na internet. Então, quando diz que a marca da besta é a tecnologia, essas questões tecnológicas, tem a ver com o templo de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Nós, né, somos feitos de pele humana, entendeu? A gente é a imagem de Deus, ser humano assim. Quando você junta a tecnologia, a gente vai, inclusive, ser alertado pelo livro de Daniel, que é a união do ferro e barro. O ferro, muitos interpretam como a tecnologia. Tecnologia se unindo ao barro, né? Deus criou o Adão pelo barro, depois a Eva veio da costela. Então a tecnologia que está vindo aí, isso vai ser obrigatório, vai ter que ser implantada em todo mundo, que será a marca da besta. Ela vai mudar o templo de Deus. O templo de Deus somos nós, assim, seres humanos normais. O que essa elite quer
é criar um novo humano, um humano tecnológico, de acordo com eles, um super homem, entendeu? Totalmente que vai alcançar a imortalidade, vai alcançar super inteligência, cara, tá totalmente associado à tecnologia. Tem muita gente já alertando sobre isso, tá? O que tá acontecendo agora é só tá engateando, que vai chegar mais pra frente nível assim de filme. Tem muitos filmes na Netflix, Black Mirror, né? Inclusive eu indico lá pra galera, todo mundo que me segue, assistir séries e filmes de futurismo, entendeu? Porque isso mostra como vai ser o governo do anticristo. É muito bom, tá? Inclusive para vocês duas, assiste. Eu sei que tem cenas mas não tem como correr, entendeu? É só a gente... Às vezes é desagradável, mas será desagradável. Palavrão e tal. A gente analisa e retém o que é bom, como o Paulo indicou. Eu tenho uma outra questão que eu vejo algumas pessoas falando, mas é óbvio que eu não vou aceitar essa marca da besta. Ou então, é claro que eu não vou aceitar as imposições do anticristo. Mas o que eu entendo é que tudo vai ser encaminhado para isso, né? Não vai ser, olha, aqui é a marca, mas tipo, a pessoa não vai poder ter um cartão de crédito se não tiver o chip. O mundo vai se encaminhar de tal forma que são poucos, né, os que vão ter a consciência e não aceitar aquilo. Você tem essa percepção, Exatamente. esse entendimento? A marca da besta, ela não vai ser 666, né? Tem filmes que mostram o cara com a assinatura ali na testa. Não vai. Vai ser tendência. Sabe essa tendência agora dos desenhos? Vai ser tipo isso. Vai todo mundo... A gente fez, Natália. Vai viralizar. Vai ser o novo celular. Você quer estar nessa e nova moda. Todo mundo vai ficar deslumbrado, até cristão. Até a gente que é desperto vai ver aquilo assim e vai ficar curioso. Entendeu? Não vai ser algo imposto. Vai ser, entendeu? Propaganda, marketing. Vai estar em filme, em novelas, artistas famosos usando. Então, isso vai chegar de degrau em degrau, avançando. É que nem o Pix, né? Que quando lançou, muita gente ficou com medo de fazer Pix. Não, isso é marca da besta. E hoje o que a gente vê só aceitamos Pix, pagamento somente em Pix. Aí a gente olha, você não tem Pix? Sabe? Vai ser tipo isso, né? Exatamente. A gente nem percebe, vai nessa natureza. Satanás é astuto. Ele vai trazer isso assim, vai entrar na sociedade. Por isso que eu falo, tem que buscar conhecimento escatológico. Não pode fugir. Eu acho que é isso. Será que tem outros temas aí? Vamos dar uma conferida aqui no TikTok do Vinícius. Porque assim, gente, tem muito vídeo. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver esse aqui sobre o que é. Sobre o terremoto. Você postou há 6 dias. Que teve na Tailândia, é verdade. Teve esse terremoto. Teve a lua... Gente, a lua de sangue quase todo ano. O quê? A lua de sangue? Não. Eu próprio filmei. Não vi. Nunca consegui ver, né? Cara, tava linda. Foi 4 da manhã. Foi semana retrasada, eu acho. Foi no final de março. Cara, eu fui pro quintal, né? Fiquei acordado de madrugada, vários seguidores também. E botei lá o tripé, filmei, assim, cara, tem até o vídeo aí. E, cara, tava vermelha, tava sangrenta, né? O meu irmão falou que ele acompanha, inclusive por isso que eu falei da intensidade. Ele acompanha essa lua há vários anos. E ela nunca esteve tão vermelha como tá agora. Isso aí é mais um sinal de fim dos tempos. A intensidade, a frequência. E, cara, eu filmando assim no celular, olhando, tava hipnotizado. Tava muito vermelha. A Bíblia alerta que a lua iria se tornar em sangue. Joel, o livro de Joel alertou isso. E o sol se tornaria em trevas. As manchas estão cada vez maiores. Eu sigo uma página de astronomia que ele está dizendo que tem buracos ali no sol. Entendeu? Buracos, cara, vai escurecer. A Bíblia diz que quando ocorresse esses sinais era porque estava próximo da chegada do Messias. Para quem tiver mais curiosidade, mais vontade de ouvir esses assuntos escatológicos de forma didática, o TikTok do Vinícius Lana, _BR, e o Instagram é o mesmo @?
Vinícius Lana BR. Mesma coisa. Então você vai lá, segue ele. E segue o Pode Crer também. Pra você ficar por dentro desses assuntos. Vinícius, a gente vai fazer o ping-pong? A gente vai fazer um ping-pong, tá? Você já respondeu, eu ia perguntar se você é calvinista ou arminiano. Hoje você já falou que é calvinista, né? Seu personagem favorito da Bíblia, sem ser Jesus? José do Egito. Versículo favorito? Mateus 24, fala do fim dos tempos. Qual evento que aconteceu na humanidade que faria você pensar, Jesus vai voltar hoje? Evento, cara, foi quando descobriram a novilha vermelha. Fiquei curiosa, e você, Natália? Também. Eu não vi esse vídeo no canal da Aline. A Aline, cara, mostrou. Ela entrou lá num galpão que tava no meio do deserto, filmou tudo lá. Inclusive eu peguei ela e coloquei, viralizou. Eu pensei numa coisa completamente aleatória. Eu pensei na explosão do Krakatoa. Um medo que o Vinícius tem. Um medo. Cara, medo de... Não ser arrebatado. Exato. Medo de não ser arrebatado. Eu não sei se essa pergunta vai soar da maneira que eu quero. Mas qual evento do Apocalipse você gostaria de ver de perto, de presenciar? Eu quero ver a chegada do Leviatã. O dragão do mar, cara. É incrível. Mas aí já tem que ocorrer o arrebatamento. Tem que ser rápido. É um sonho. Um sonho. Cara, eu já sonhei. Não, um sonho, um objetivo. Mas... Um sonho que você quer realizar, né? Mas eu fiquei curiosa com o que você sonhou. Pode contar do sonho? Pode. Eu sonhei 2 sonhos relacionados ao fim dos tempos. Eu tava no playground do meu prédio e, cara, eu olhei pro céu, tinha muitos anjos de luz, assim, descendo, Jesus chegando e, cara, muitas bolas de fogo caindo, tá? Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi um sonho não tão feliz quanto esse, porque eu estava na minha casa e, de repente, eu olhei pela janela e tinham diversos dronezinhos, bolinhas, fazendo varredura em tudo. Ou seja, era o governo do anticristo. Tinha drones, androides andando por ali, tá? E eu acredito firmemente que esse vai ser o cenário aí do fim. Drones, sabe, entrando em tudo aqui no podcast, fazendo varredura, vendo quem está congruente com as normas do governo. Foi os 2 sonhos mais fortes que, assim, me mexeram muito comigo relacionado com o fim dos tempos. E um sonho que você quer realizar? Um sonho que eu quero realizar, cara, ir a Israel. Ainda não fui. É a segunda vez que a pessoa responde que quer ir a Israel. A gente gravou 2 podcasts hoje. E o primeiro convidado falou a mesma coisa. Sinal, hein? Um sinal. Nossa, tudo correu ali. Eu já sonhei com arrebatamento também, mas eu sonhei que a minha mãe ia e eu ficava. Que isso. Foi só um pescagem, pô. Pescagem. Vai, Nath. Acho que pode encerrar? Pode. O que você vai falar quando encontrar Jesus? Cara, eu vou olhar pra ele e falar que... pedir perdão por tudo que eu fiz e agradecer pela missão que ele me deu de anunciar a vinda dele, né? Anunciar o fim dos tempos, porque, né, eu estava desviado e foi justamente isso que me fisgou. Então, vou dar um abraço nele e falar: eu fiz o meu melhor. Tá aí a minha obra, creio eu que é algo que, cara, fiz o melhor pro reino. É isso. Muito obrigada, Vinícius. Me deu até vontade de fazer debate de novo, Natália. A gente podia repensar, não sobre escatologia, que vai ficar repetitivo, mas a gente podia pensar no caso. Vamos. Então, você que nos acompanhou, se você gosta de escatologia, deixa aqui seu comentário, qual o seu posicionamento, você é como é que é? Mid, pós, você é milenista, você é calvinista, arminiano, deixa aqui nos comentários. Se você quer ver um debate, ou mais um debate aqui no Pode Crer, comenta aqui sobre que tema você gostaria que tivesse esse debate, quem você gostaria de ver nesse debate e quem você gostaria de ver também no Pode Crer. Serve qualquer pessoa. Siga a gente nas redes sociais, nas plataformas de áudio. E é isso, muito obrigada por nos assistir. Obrigada mais uma vez. Vai pra igreja. Vai, porque ele virá como um ladrão, hein? Beijo, tchau, tchau.